tempo devocional, hoje de uma forma um pouquinho diferente. Quero fazer com você um exercício imaginativo e, enquanto eu conto uma história, tente pensar comigo o que acontece nessa história. Existia um homem que vivia há muitos anos atrás, no norte da África, na região onde hoje se encontra o país da Líbia, distante cerca de 1.700 quilômetros de Jerusalém. Era perto da Páscoa, faltava em torno de 2 semanas para o acontecimento da Páscoa. E ele, junto com a sua família, como era costume fazer, pelo menos para celebrar a Páscoa, eles viajavam até Jerusalém. Na época dele não tinha carro, não tinha meios de locomoção rápido. Se ele fosse a pé, eram cerca de 14 dias de viagem. Se ele fosse com um animal, talvez levasse alguns dias a menos, mas no mínimo 1 semana ele despenderia de viagem. Mas ele não era sozinho, ele tinha uma esposa e 2 filhos. Um chamado Alexandre e outro chamado Rufo. E ele levou os seus filhos e a sua esposa para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Todo ano eles iam, celebravam a Páscoa no entardecer da sexta-feira, que para o judeu já é o sábado. E passavam o sábado na sinagoga, no templo, aliás, melhor dizendo, no templo de Jerusalém, adorando a Deus, celebrando a Páscoa junto com outros judeus de muitas partes dali da região e de lugares distantes como ele ia. Mas nesse ano em específico aconteceu algo muito diferente. Quando ele chegou lá para celebrar a Páscoa, eles fizeram a ceia da Páscoa, no entardecer da sexta-feira, celebraram a Páscoa de Deus, lembraram do êxodo, da saída do povo do Egito, dormiram, e quando amanheceu o dia, antes mesmo de sair o sol, ele percebeu um burburinho diferente na cidade de Jerusalém. Ele percebeu uma agitação bem diferente. E talvez ele não tenha se hospedado exatamente na cidade, porque era muito caro, ele já vinha de muito longe, precisava de uma programação grande para chegar até lá. Precisava de alimento, de um custo. Imagine você fazer uma viagem de 14 dias de ida, 14 dias de volta, é um mês inteiro sem trabalhar, em prol de um sábado específico que ele queria celebrar a Páscoa de Deus. Então, aquilo já era custoso demais, e eles ficavam, então, numa hospedaria mais afastada da cidade, no campo, e ele, vindo desse campo, percebendo que a cidade se agitava de forma diferente, ele vai até Jerusalém, e quando ele encontra essa multidão agitada no meio do caminho, ele vê que é uma crucificação que está acontecendo. 3 homens estão sendo levados para ser crucificados. Mas um deles, em específico, está extremamente machucado. Muito machucado. Vem sendo cuspido e humilhado pelas pessoas, apanhando dos soldados romanos. E ele, curioso, como muita gente que estava ali curiosa, também se aproxima para ver o que está acontecendo, quem é esse homem. E ele resolve perguntar para alguém: quem que é? Quem são essas pessoas? Olha, tem 2 bandidos ali, mas tem um que é aquele Jesus. Ouviu falar do Jesus que estava andando por aí, ensinando umas coisas, gerando um grande movimento na cidade, na região, na Galileia, Cafarnaum, passou por aqui e gerou um grande alvoroço. E essa noite julgaram e ele está sendo crucificado. E ele fala: eu ouvi falar desse Jesus quando cheguei aqui em Jerusalém. Lá na cidade de onde eu sou, Cirene, ninguém tinha ouvido falar dele, não. Mas aqui eu ouvi falar e parece que ele ensina coisas muito diferentes mesmo. E ele continua curioso, querendo ver o que acontece. Mas o que ele não imaginava é que um soldado romano, no meio daquela multidão de pessoas, ia enxergar exatamente ele. O homem que viajou 14 dias para chegar em Jerusalém, com a sua família, de repente estava envolvido de um jeito que ele não imaginava naquela cena. O nome dele era Simão, conhecido como Simão Cirineu. E um soldado romano constrangeu Simão a carregar a cruz de Cristo. Esse texto, essa história que eu contei para vocês, ela não está narrada na Bíblia, né? Eu fiz um exercício imaginativo com vocês, mas a Bíblia fala de Simão Cirineu. Abre comigo lá em Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, 21. Os outros evangelhos, pelo menos 2 deles, narram também a existência de Simão, que veio da cidade de Cirene, no norte da África.
E diz assim o texto: e obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus Cristo. Esse homem, eu fiz esse exercício com você, de contar essa história e você imaginar, porque às vezes a gente olha para a Bíblia e vê os personagens de maneira muito estática e não percebe que existe todo um contexto em volta da vida dele. Imagine que esse homem fazia essa viagem todos os anos, e ainda que fosse a primeira vez que ele fazia essa viagem com a sua família, ele com certeza não imaginava se ver envolvido nessa cena. Ele não vivia num tempo como o nosso, que uma coisa que acontece do outro lado do mundo pode chegar rapidamente como notícia para a gente gente consegue ver imagens, às vezes, praticamente em tempo real daquilo que está acontecendo. Talvez Simão nunca nem tinha ouvido falar, nem ele, nem a sua esposa, nem os seus filhos, de quem era Jesus, porque ele estava distante daquele contexto e a notícia não tivesse chegado ainda. Mas ele chegou até Jerusalém. Deus levou Simão, aquele homem lá de outro continente, exatamente para Jerusalém, naquele exato dia, daquele exato ano, para estar no meio da multidão e de repente se ver constrangido pelos soldados a carregar a cruz de Cristo. A cruz que Cristo carregava não era a cruz inteira, provavelmente era só a haste de madeira, né? Aquela parte de madeira onde ficavam apoiados os braços, e só aquilo pesava cerca de 13 a 18 quilos. E Jesus estava sendo extremamente açoitado, maltratado, como parte do processo de crucificação, mas parece que com ele a coisa ainda foi mais cruel. E ele não suportou mais carregar a cruz. E por isso os soldados pegaram o primeiro que viram e falaram: você vai carregar a cruz. Simão, de repente, estava no meio de uma situação e que ele literalmente caiu de paraquedas. Literalmente não, porque não foi de paraquedas, né? Mas que ele basicamente caiu de paraquedas, porque ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele nem sabia quem era aquele homem. E se soubesse, era porque ele tinha chegado em Jerusalém alguns dias antes e ouviu alguma coisa, mas ele não estava envolvido naquela situação. Mas então por que é tão importante falar que esse homem carregou essa cruz? Primeiro, porque é uma imagem clara daquilo que a gente leu no começo, daquilo que Jesus mesmo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que Jesus pede dos seus seguidores é esse exercício e esse sacrifício. Mas esse mesmo Jesus lembra a gente que o fardo dele é leve, seu jugo é leve, né? Não é pesado, seu fardo é leve. Mas ainda assim, o chamado para ser cristão, ele não é um chamado de conforto e de liberdade total dos problemas. Aquele que pensa que ao seguir o cristianismo se livrou dos seus problemas, está completamente enganado. É um chamado de humildade mesmo, é um chamado de abnegação e de humilhação. E Simão Cirineu, de repente, provou disso de forma mais chocante e radical que podia existir. Ele literalmente carregou a cruz de Cristo. O que é interessante é que o texto fala que Simão era pai de Alexandre e de Rufo. E quem é Alexandre e Rufo? Por que falar deles? Pois eu digo para você que eles aparecem, não eles dois, mas Rufo aparece de novo na Bíblia, lá adiante, na vida do apóstolo Paulo. Abre comigo lá no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 13. Romanos, capítulo 16, versículo 13. Vou pedir para o pastor Tiago, que está com o microfone, ler para a gente esse texto em voz alta, por favor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Olha que interessante, Paulo está falando aqui de Rufo. Paulo não está escrevendo para a igreja de Cirene, ele está escrevendo para a igreja de Roma. Mas esse Rufo que está aqui, muitos estudiosos acreditam que seja exatamente esse mesmo Rufo, que talvez na época que Simão carregou a cruz fosse uma criança, um adolescente, mas aqui já era um adulto. E Paulo também, outro adulto, fala da mãe de Rufo, que não é citada lá, só cita o pai, Simão. E fala que a mãe de Rufo foi como uma mãe para ele também. Para o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, um homem notável da fé cristã, um homem importante, um autor de muitos dos escritos que nós temos aqui na Bíblia, teve em Rufo e na sua família um refúgio. Encontrou na casa de Simão Cirineu um refúgio. Quem diria que aquele homem que um dia carregou a cruz estaria conectado a Paulo e a sua família?
Talvez nem ele imaginasse, e talvez o próprio Simão nem tenha conhecido Paulo, porque o texto não fala de Simão, talvez ele já tivesse falecido aqui, quando Paulo conheceu a sua família. Eu já imagino a esposa de Simão, uma senhora, que Paulo, um homem adulto, viu ela como mãe. Sabe aquela senhora acolhedora, que traz a marmitinha com um bolo, que lembra de você durante a semana, liga para você, manda uma mensagem. Todo mundo já teve contato com alguém assim, e talvez seja alguém da sua própria família, uma avó, uma tia, ou talvez a sua mãe mesmo, ou uma irmã da igreja que é cuidadosa com você. Talvez a mãe de Rufo e de Alexandre fosse exatamente essa mulher para Paulo. O fato é que Simão, ele não era ignorante das Escrituras, mas ele não conhecia Cristo. Mas quando ele conheceu, o impacto foi radical e transformou a sua família. E a semente da cruz carregada por Rufo ecoou como um legado para toda a sua família, que atingiu lá na frente a vida do apóstolo Paulo. Eu queria, a partir dessas conexões que a palavra tem, que às vezes a gente não percebe lendo ela simplesmente, sem que a gente faça um estudo mais profundo, é perceber que cada coisa que a gente passa na nossa vida, ela tem um objetivo específico. Mesmo aquelas coisas que a gente não consegue entender o porquê que elas acontecem, no momento em que acontecem, inclusive as coisas que geram grande sofrimento. Você imagina depois que tudo que passou, a confusão mental de Simão, de falar, meu Deus, o que aconteceu comigo agora? Eu acabei de carregar uma cruz no meio de uma crucificação, eu não fiz nada, eu não tenho nada a ver com essas pessoas, eu nem moro nessa cidade, eu só vim aqui celebrar aquilo que o costume da minha religião diz que eu tenho que fazer, celebrar a Páscoa. Mas com certeza aquele encontro gerou um impacto na vida dele, que ele passou a procurar saber quem era esse Cristo, quem era esse Jesus, e o Evangelho entrou na vida da família de Simão. Em algum momento da vida deles, eles acabaram indo para Roma, e ali fizeram parte da igreja, não mais da comunidade judaica, mas da igreja de Cristo Jesus, e puderam abençoar a vida de Paulo. Tem coisas que acontecem na sua vida hoje que talvez você não entenda, e talvez você fale, meu Deus, como que eu vim parar no meio desse turbilhão? Que cruz é essa que eu estou carregando? Eu nem tenho nada a ver com isso. Mas saiba que o que você pode produzir a partir dessa experiência em Cristo Jesus, não sozinho, mas com Cristo, a partir do Espírito que habita em você, pode ecoar num legado maravilhoso para a sua família, para as próximas gerações, para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua igreja, para a sua comunidade de fé. E talvez pessoas que ouçam daquilo que você viveu e que provem do resultado daquela cruz que você tem carregado, possam ser instrumento na vida de alguém que vai ser crucial na vida da igreja de Cristo. Para mim, a vida de Simão me lembra que a minha vida é insignificante, assim como a de Simão também era, mas que a história do Evangelho é muito maior do que nós, e que nós devemos olhar para a cruz de Cristo como motivo da nossa vida e como propósito da nossa existência. Eu ficar procurando o meu sucesso pessoal vai satisfazer a minha história, o meu momento, mas quando eu morrer isso acabou. As próximas gerações vão esquecer quem eu sou. Mas quando eu dedico a minha vida ao Evangelho de Cristo, a negar a mim mesmo e carregar a cruz sobre os meus ombros, mesmo quando parece que não tem nada a ver comigo, isso produz um peso eterno de glória, como a palavra diz, que extrapola a minha própria história e meu próprio nome. O nome de Simão não foi mais citado. A mãe de Rufo e de Alexandre, a esposa de Simão, ninguém nem sabe o nome dela. Rufo apareceu só para dar para a gente essa pista, mas o nome de Cristo foi perpetuado na vida de Rufo, da igreja de Roma, de tantas outras igrejas, e na vida de Paulo, que pregou para tantas pessoas. E mesmo que a gente lembre do nome de Paulo, o próprio Paulo lembra a gente que ele é escravo de Cristo. E ele mesmo, quando se apresenta falando de Cristo. A nossa história, ela não acontece as coisas de maneira casual, aleatória. A nossa história está confiada, segura nas mãos de um Deus que sabe todas as coisas. O dia de hoje, soube do dia de ontem e sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Por isso, não viva a sua vida ao acaso, aleatoriamente, achando que as coisas acontecem de maneira casual e aleatória. Inclusive os seus sofrimentos. Inclusive as situações onde você é posto sem nem mesmo ter pedido para entrar no meio dessa situação. No sofrimento, geralmente, a gente pensa que Deus está castigando a gente. Mas talvez Deus esteja levando você a carregar a cruz
para que você possa produzir um legado, produzir frutos que extrapolem a sua própria vida e a sua geração. Que extrapolem aquilo que você pode conceber do Evangelho. Simão, de alguma forma, está envolvido nas cartas de Paulo. Simão, de alguma forma, está envolvido nos escritos tão profundos que a carta de Romanos nos traz. Simão, de alguma forma, está envolvido na minha e na sua história, porque a família dele serviu o apóstolo dos gentios. Eu e você somos gentios. De alguma forma, Simão está envolvido na nossa história porque nós somos o corpo de Cristo hoje, assim como Simão foi no passado. E a nossa vida também está envolvida na história de pessoas que a gente não imagina, que Deus vai alcançar no futuro. Por isso, seja fiel. Abandone as suas próprias vontades e desejos. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga fielmente a Cristo Jesus, o Evangelho, o serviço do reino de Deus. Não tem nada mais grandioso para a nossa vida do que isso. Não tem nada mais maravilhoso para a nossa vida do que isso. Não existe uma viagem do acaso, não existe uma Páscoa qualquer. A de Simão foi totalmente transformada e a minha e a sua também é. Não só na Páscoa, né? Não só numa viagem que a gente possa fazer, mas a cada dia, a cada instante. Hoje pode acontecer uma coisa na sua vida, ou pode já ter acontecido, pode vir a acontecer algo que você nem espera, mas que vai gerar resultados maravilhosos. Mas não é simplesmente viver, desfrutar, esperar acontecer e deixa a vida me levar, mas colocar cada uma dessas situações na mão do Senhor e dizer: Deus, me mostre como eu posso revelar mais do Senhor enquanto eu carrego essa cruz. Amém? Que Deus nos ajude a viver uma vida de fidelidade a Ele. Quero convidar você a orar mais uma vez comigo, antes de nós separarmos em salas e também aprendermos do Senhor através da escola bíblica. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos pela sua palavra que fala conosco. Obrigado pela vida de Simão Cirineu, que nessa manhã nos lembra desse chamado que o Senhor tem para cada um de nós, seus filhos, de negarmos a nós mesmos e seguirmos a Ti incondicionalmente. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não consegue, parece não conseguir suportar algum fardo, nós possamos lembrar que a história que o Senhor está escrevendo é maior do que a minha, do que cada um aqui. A nossa história individual está inserida na história do povo de Deus, na história do Evangelho, na história da salvação, e essa história é maravilhosa. E nós te louvamos pela alegria de termos sido incluídos nela, de termos sido inseridos nela. Obrigado, Deus, porque apesar de nós, o Senhor nos alcançou com essa salvação maravilhosa. Deus, nós queremos pedir também que o Senhor nos mostre, nos faça perceber o propósito daquilo que nós vivemos hoje. Se a gente vive situação de paz, que em meio à paz nós possamos glorificar o Senhor. Se nós vivemos situação de dificuldade, que em meio à dificuldade nós possamos glorificar ao Senhor e revelar de quem o Senhor é. Molda o nosso caráter, o nosso coração, a nossa mente, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, para que possamos cada dia mais refletir da glória do Senhor, viver uma vida de obediência e fidelidade àquele que é o único que pode nos conferir propósito, que pode nos conferir alegria, que nos pode conferir a certeza de que essa vida é passageira, mas que a verdadeira vida nos aguarda depois dessa vida terrena, a vida eterna com Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por Jesus na nossa vida. Obrigado por tamanha salvação, por tamanho amor e tamanha alegria que é gerada em nós a partir dessa salvação. Que nós possamos viver uma vida de gratidão a Ti. É no nome de Jesus que nós pedimos isso. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.